céus se rasgando e descendo e vindo sobre nós. Nós clamamos e nós pedimos, e eu creio que o Senhor virá sobre nós. Céus abertos sobre a sua vida, céus abertos sobre a sua família, céus abertos sobre o seu trabalho, céus abertos sobre o seu ministério. E onde quer que você esteja, você carregue céus abertos do Senhor. Oh, aleluia! E o teu reino vem, Jesus. Nossa fé está. Vem, Jesus. O nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Não ficará fechado o céu sobre o clamor da sua igreja. Rasga o céu sobre nós, Jesus. Nós clamamos. Céus abertos sobre nós. Ai, quando ele vem, canta mais. Ire, canta mais. Desce sobre nós. Desce sobre nós, Jesus. Como chuva, desce sobre nós. Sobre toda a carne, sobre todo o coração, sobre toda a alma. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Abre o seu coração. Abre o seu coração e se renda a Ele. Ele tem uma porção preparada para você nessa noite. Abra o seu coração, abre o seu coração. Nós nos rendemos a Ti, Senhor.
clamor, Jesus, nessa noite. Essa é a nossa oração nessa noite. Desce o céu sobre as nossas vidas. Abre o céu sobre as nossas vidas. Estabelece, Senhor, o teu reino na nossa vida, na nossa nação e neste lugar, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao único Rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A Ti, Senhor, seja a honra. A Ti, Senhor, seja a glória. Senhor, a Ti seja o louvor, o domínio, o poder para todos sempre, pelos séculos dos séculos, eternamente. Aleluia. Aleluia, como é bom. Como é bom sentir a presença do Senhor. Que você tenha esse coração clamando e sedento pela presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que, eu creio que no seu coração também tem a mesma fé de que quando nós clamamos, Ele vem. Ele vem sobre nós. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Como é bom estar diante de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Neste momento, nós consagraremos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E que você possa separar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, com alegria, com amor, com gratidão. Aquilo que você vai trazer de volta para Ele, daquilo que Ele tem te dado. Então nessa noite você tem essa oportunidade que você possa sair do seu lugar. Você que precisa de um envelope, pode levantar as suas mãos. A diaconisa estará disponível levando um envelope para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode estender as suas mãos. O que daremos, Senhor? O que te daremos, Senhor, de tantos benefícios, de tantas bênçãos, tanta graça, amor, cuidado que o Senhor tem pelas nossas vidas, ó Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa adoração, Senhor, a nossa vida a Ti. E como parte, Senhor, da nossa vida também, Senhor, nós entregamos além dos nossos louvores, ó Pai. Nós entregamos também, Senhor, as nossas finanças a Ti, Senhor. Ó Pai, reconhecendo, Senhor, que tudo vem de Ti, Senhor. E que como forma de gratidão, Senhor, nós queremos devolver de volta para Ti apenas uma parte, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha abençoar a obediência dos Teus filhos, o coração generoso, o coração alegre, disposto, Senhor, que nesta noite o Senhor ofertou, dos dizimistas, dos ofertantes deste lugar, Pai. Ó Pai, eu peço, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a casa deles, Senhor, sobre o lar, sobre a mesa, Senhor, sobre o trabalho, Senhor. Que o Senhor venha com a Tua bênção, Senhor, trazendo, Senhor, o sustento, a prosperidade, Senhor, abre portas, Senhor, de empregos, ó Pai. Aquilo que os Teus servos precisam, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, conforme a fidelidade deles diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Senhor, que até a força para levantarmos da cama, Senhor, vem de Ti para trabalhar. Obrigado pelo trabalho, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, Senhor, por este lugar, Pai. Obrigado, Senhor, porque este lugar tem sido um lugar de bênçãos na minha vida, Senhor. E eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão nesta noite, Senhor. Que o Senhor nos mantenha firmes e fiéis, Senhor, na Tua obra, Senhor. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, traz provisão, Senhor, também para este lugar, Senhor. E que este lugar, Senhor, seja também um lugar de bênção, Senhor, para vidas, Senhor, que estão perdidas ali nas ruas, Senhor, em volta da nossa cidade, Pai. Que nós possamos ser instrumentos, Senhor, também, Senhor, para trazer, Senhor, salvação e resgate a essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Quero lembrar a cada um de vocês
que nós estamos em mês de aniversário. São só 26 anos, certo, AP? 26 anos que estamos comemorando. Então esse é um mês muito importante, muito especial para nós. E quero pedir que todos nós estejamos orando, para que Deus nos abençoe, nos fortaleça, traga vidas em nome de Jesus e que seja um marco importante em nossa história enquanto igreja. Nós iniciamos hoje, então, com o apóstolo trazendo a mensagem aqui, né, e já deixando aqui o tema que será ministrado no decorrer de todo esse mês de maio. E nesse domingo, agora, nós teremos a presença do apóstolo Sérgio Noite, de dia. O apóstolo Sérgio Noite, que vai pregar às 9 horas da manhã. Esse é o nome dele, tá? Às 9 horas da manhã ele vai estar conosco. Esse é um apóstolo que vem de Portugal. Ele está aqui em convite de outras igrejas e aí aceitou participar conosco nesse domingo agora, às 9 horas da manhã, da nossa celebração de aniversário. Então venha, participe, né? É um convidado, é bom que nós estejamos juntos, todos nós aqui. Traga mais um também, e cada domingo, cada culto vai ter uma ministração específica, tá? Muitos convidados aqui para esse nosso mês. Domingo agora também nós teremos a nossa ceia. Então, mais um motivo mais do que especial para todos estarmos juntos aqui e participarmos deste nosso culto. Os nossos aniversariantes dessa semana não estão presentes, né? Pelo menos os que foram lançados lá no nosso grupo, que são Ivone, a Anice e o Paulo, de casamento, e a Anice, também de aniversário. E mais alguém que fez aniversário, que está aqui entre nós, que não foi citado nessa semana? Não? Então tá bom. Mais um aviso é que terça-feira, a próxima terça-feira, a pastora Marisa estará comandando o culto de oração. Todas as terças-feiras, tá? Então as orações deixam de ser aos sábados, certo, pastora? Aos sábados pela manhã, e a pastora Marisa estará comandando a partir de terça agora, todas as terças, 20 horas, aqui na igreja, culto de oração. Então você que pode, venha, participe, esteja em oração aqui a partir de terça-feira que vem, tá bom? Apóstolo, por gentileza. Shalom, queridos. Shalom, irmãos. A paz. Para aqueles que gostam, né, de falar amém, amém, a paz do Senhor. Mas nós estamos felizes nesta noite de estar recebendo você neste local. Nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. São 26 anos, né? E como o pastor Rafa estava dizendo, no domingo estaremos recebendo esse homem de Deus. Ele é português, mas trabalha na Inglaterra, né, numa igreja na Inglaterra. E a gente brinca muito, né, que apesar de se chamar Sérgio Noite, vai estar de manhã. Então, tudo bem, hoje é o seu apóstolo que está pregando. Eu acho que deram folga para a igreja hoje. Hoje é o apóstolo mesmo, então depois eu escuto a mensagem. E para surpresa da galera, nossa transmissão hoje caiu, certo, pastores? Que aí estão e não voltou? Ok, então que Deus nos dê graça e nos fortaleça. Mas neste mês nós estaremos tratando sobre este tema. Quantos estão aqui há menos de 10 anos? Aí. Quantos estão aqui há mais de 10 anos? Aí. Então, o que nós vamos tratar, irmãos? Nós vamos tratar sobre algo que nós estamos passando e enfrentando, né? E ainda hoje estávamos aqui na igreja trabalhando e fui à padaria. E vocês não sabem, né? Na padaria, os donos são da Cristã no Brasil. E hoje eu fiquei até impactado. Deus está fazendo uma obra forte, né? Se a gente pode dizer assim. Porque chegando ali, os donos sentou do meu lado e disse assim: pastor Ayrton. Eu falei: meu Deus, é um milagre de Deus. É fogo puro, porque
eles não enxergam assim, né? Eles não têm esta colocação. Mas ele perguntava algo, e eu falei: olha, não é diferente do que está acontecendo com muitas pessoas, um desânimo, né, que vem para abater as pessoas depois de tanto tempo. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor e não entendemos o que a palavra do Senhor está falando conosco e nos ensinando. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que a promessa que se adia faz adoecer o nosso coração, porque nós queremos que sempre Deus faça a coisa rápida, sim ou não? Então você começa a esperar, e você espera, e aquilo começa o teu coração ficar meio abatido, porque você queria que Deus respondesse rápido. Ou porque alguém chegou para você e disse assim: marca no seu relógio, vai acontecer isso daqui 10 dias, e as coisas não acontecem, e aquilo no teu coração, o teu coração acaba ficando doente por esperar. Ainda essa semana o pastor Diego estava ministrando no domingo sobre a esperança, como renovar a esperança, porque é algo que nós precisamos aprender. Às vezes eu me pego pensando, 26 anos, quem tem menos de 26 anos aqui? Olha lá, 26 anos, vamos lá, de idade, não é 26 anos de igreja. 26 anos é uma vida, irmão, é um tempo, né? Eu vi crianças chegando aqui, hoje são homens ministrantes, pastores, mas eu vi gente chegando aqui com 8 anos, 9 anos de idade, hoje tem seus 33, 35, e eu vou parar nos 35 para não falar que já ultrapassaram também dessa idade. E a gente fica olhando e fala: Senhor amado, é uma vida, é um tempo grande. E aí nós estamos esperando e aguardando, mas é bom nós observarmos aquilo que temos ensinado durante todos esses anos, irmãos, porque o que temos de preocupação neste lugar é poder te ensinar a palavra do Senhor, a fim de que você tenha ela no seu coração guardada, sua vida alicerçada, porque pode ser que a bênção não venha em 2 anos, a bênção não venha em 5 anos, como eu esperei alguns anos para que se manifestasse minha cura. Só desse tratamento, só de saber, foram 9 anos pelo menos. E se não viesse, irmãos, esperava o quanto fosse preciso. Mas nós precisamos compreender algumas coisas que acontecem conosco. Neste texto, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14, do verso 7 ao 9. Esse ano nós estamos trabalhando este tema, ao cheiro das águas. O que acontece ao cheiro das águas? Uma coisa interessante. E é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor diz que só pelo cheiro das águas algo acontece. É um negócio lindo, né? Outro dia um pastor brincando conosco no grupo de pastores, e ele está falando: nosso Deus não é gente não. Eu falei: é claro que não, né, rapaz? Lógico que não é gente, meu. Ele é Deus. Mas ele escreve algo neste texto para que nós possamos meditar. Jó 14, versos 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, como a planta nova. Glória a Deus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de entrarmos neste local, de estarmos aqui, Senhor, nesta noite, glorificando o Teu nome, Senhor,
sabendo quanto Tu és maravilhoso, quanto Tu és tremendo, Deus, para trabalhar em nossa vida, para falar, para nos sustentar, para nos fazer caminhar, Senhor, porque neste tempo, nesta terra, tudo é passageiro, tudo passa, mas aquele que confia no Senhor permanecerá para a vida eterna com Cristo Jesus. Pai, fala conosco nesta noite. Nós estamos iniciando neste dia, Senhor, um mês, Senhor, de comemoração, Senhor, de aniversário, e eu só posso Te agradecer por cada vida que aqui já passou, cada vida, Senhor, que aqui já esteve conosco, Pai, sendo ministrada, cuidada, mas por alguma razão, Senhor, hoje não estão mais conosco, mas Te louvar e Te agradecer e Te bendizer por aqueles que aqui estão, Senhor, fazendo parte deste lugar. Em nome do Senhor Jesus, sabemos que alguns, Senhor, estão viajando, outros estão enfermos, mas, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, porque o Senhor tem nos sustentado neste lugar. Eu Te peço isso, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém, queridos? Bom, livro de Jó, um livro que dispensa comentários, mas vamos relembrar algumas coisas, porque é interessante nós compreendermos a vida de Jó. Muitos historiadores e muitos teólogos questionam o porquê do livro de Jó na Bíblia, né? O livro de Jó é um livro poético, onde ele trata de muitas coisas, e ele vai falar sobre o favor de Deus por causa da brevidade da nossa vida, né? E a miséria humana, aquilo que acontece conosco diariamente. Acontece muitas vezes conosco, a gente acha que quando vai melhorar, aí a coisa dá uma revolta, dá uma reviravolta, você fala assim, puxa vida, né? Por quê, irmãos? Porque a vida do homem é como um vapor de fumaça, passa. Por que Deus enviou seu Filho Jesus? Para nos preservar para a vida eterna. E isso você tem que colocar em mente. Ah, mas então eu não posso ser feliz nesta terra? Pode sim. Por que nós passamos tantos sofrimentos e passamos tantas coisas? E o livro de Jó é rico em nos ensinar com relação a isso. Mas você vai falar, mas nos ensina a respeito de Jesus? Sim, nos ensina, irmão. O livro de Jó não deixa de nos mostrar a verdadeira força e fonte de vida, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Quando nós falamos em palavra de Deus, nós estamos falando de Jesus, irmão, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ainda comentando com este homem na padaria, no decorrer do dia de hoje, ele falava, e aí, pastor Ayrton, como está o rebanho, como está a comunidade? Eu falei, enfrentando luta como todo mundo, ou não? Se eu perguntar aqui aquilo que eu perguntei durante desses 26 anos, pelo menos 27 não chegamos, né? Mas pelo menos 20 e poucos anos eu perguntava. Se eu perguntar para alguém aqui nessa noite, alguém está lutando? Quem não está lutando? Talvez nem o bebê que está dormindo no colo, o dentinho que está ali, né? Ele vai falar assim, não, eu tenho uma luta que não me deram meu leite ainda hoje. Vai. Todo mundo tem luta, irmão. Todo mundo está passando por uma provação na vida, e nós precisamos estar certo disso. Mas algumas coisas me chamam a atenção neste momento. Por quê, irmãos? Porque 26 anos não são 26 dias. Quando nós olhamos para este texto, ele diz, e começa dizendo no versículo 7, porque há esperança para a árvore que se for cortada, para a árvore mesmo cortada, diz a outra tradução, ainda se renovará, e não cessarão, numa tradução, os seus rebentos, mas na outra, vai ser falado os seus renovos, e uma outra trata de algo que é muito interessante, não cessarão os seus frutos. Nós temos passado neste tempo algumas coisas na natureza que eu gosto de analisar e ver, né? Ainda falava um pouco, tivemos uma
vigília ainda que pequena, nesta virada de ontem para hoje, mas estava compartilhando para você entender um pouco o que é isso aqui. São Paulo está uma bênção, não está? Mas quando começa a chover muito e ventar muito, qual é a sua preocupação? Uma delas, enchente, sim, mas com certeza uma grande preocupação nossa hoje em São Paulo é que as árvores em São Paulo estão com problemas sérios. Quantas delas caíram com a chuva? E eu estava lembrando desta árvore que nós tínhamos aqui na Baruel, mesmo na Avenida Baruel, em frente aqui à igreja presbiteriana, logo ali para frente. Era uma árvore muito antiga, irmãos, muito antiga. E de repente eu estava aqui de tarde, eu estava aqui na igreja quando ela caiu, né? Ela era quase em frente ao cartório. Essa árvore dava uma sombra, ela quase, a sombra dela e a copa dela quase cobria quase toda a Baruel, quase toda a Avenida Baruel. Tanto é que quando ela caiu, ela foi parar pelo outro lugar, do outro lado. E eu tive a curiosidade no dia de ir lá para ver. É interessante, irmãos, uma diferença de raiz e de árvores. Por quê? Aquela árvore, apesar dela aparentar no seu tronco estar firme, ela estava oca e podre. Então, quando naquela tarde nem ventou não, mas no dia anterior tinha ventado muito, chovido demais. Mas naquele dia não precisou de muita força não. Quando de repente ela veio para o chão. Ela estava, então imagina algo oco. Você via um tronco ao redor segurando, mas internamente no miolo dela estava oco. Ela estava podre. E ela foi ao chão. Diferente, irmãos, que quem está comigo aqui todo esse tempo sabe que nesse prédio nós estamos há 16 anos. Alugamos esse terreno aqui do fundo, que hoje é uma empresa, né? E como diz o profeta Rodrigo, eu vou brincar com ele nessa tarde, ficou bonito o galpão que fizeram, um dia vão doar para a gente esse galpão em nome de Jesus. Mas quando nós alugamos este terreno no fundo, ele também era um terreno muito antigo, e quem se lembra deste terreno que nós tínhamos aqui, foi a oficina mecânica, foi, não é ferro velho mais que chama, né? Lugar de material reciclável, né? Quem se lembra disso, se lembra que ali tinha uma grande árvore. Era grande, irmãos, aquela árvore ela tinha aproximadamente 80 anos, pelo cálculo do engenheiro florestal que veio coordenar a sua retirada. Que árvore que era mesmo, pastora? Jacarandá. Irmão, pense numa árvore dura de tirar. Eu tenho fotos até hoje. Para você ter uma ideia da raiz, quem conhece o pastor Paulo, Alexandre Barrichello, a raiz principal, fora os ramos que estavam estendidos, era da altura deles, sim ou não? Foi difícil. Contratamos uma máquina para ajudar a tirar. Quem participou desses dias lembra. Foi difícil tirar porque a árvore tinha uma raiz forte, e não somente a raiz dela era forte, mas todo o tronco, ela era muito forte. Ela não estava podre. Aliás, ela não ia cair, ela estava derrubando o muro, porque as raízes dela, quem lembra, as raízes dela estavam empurrando o muro, né, que fazia divisa aqui com a calçada, e estava um risco muito grande de cair e pegar as pessoas. Mas agora, olha só que interessante. Há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Aí você vai falar assim, poxa, mas ao cheiro das águas?
Irmão, é interessante quando nós vamos olhar isso, porque quando no original nós estamos vendo essa palavra, ele está falando de cheiro, fragrância, aroma, odor, perfume, aquilo que se carrega aquilo que nós não vemos, né? Se eu perguntar hoje quem tem rinite, eu acho que grande parte da igreja vai levantar a mão para dizer assim: eu tenho rinite. Tá bom. Irmão, quem tem rinite sente a umidade no ar. Sim ou não? É impressionante. Eu carrego comigo ainda esse problema. Eu entrei uma vez num restaurante de estrada e eles tinham aquele ventilador que pinga, eles colocam água. Então quando você entra, a água vai pingando e aquele vento cai. Eu senti na hora. Eu falei: opa, sabe aquele ar gostoso, aquele ar úmido? É interessante isso, irmão. Assim como nós sentimos, quem tem rinite sente logo o cheiro de um perfume, ou vai começar a espirrar, não só perfume, mas quem anda na rua às vezes, comigo ou em algum lugar, que eu passo em algum lugar e espirro, eu falo: tem alguma árvore aqui, porque também o pó seco, o pólen, a poeira entra no teu nariz e você começa a espirrar, sim ou não? Aí você vai começando a entender, dizendo assim: não, mas espera lá, só de cheirar, a Bíblia está dizendo que ao cheiro das águas, mesmo que este tronco esteja cortado, mesmo que a raiz na terra envelheceu, vai brotar e vai dar frutos. Você começa a entender, irmão, a profundidade, porque assim, chegamos a 26 anos, e se você falar: pastor, você está satisfeito com a igreja? Não, porque eu creio que nós temos muito mais em Jesus para fazer. Mas senhor, não está bom só esse número que nós temos de gente? Não, irmãos, nós temos muito mais vidas para levar o evangelho, para cuidar, para ajudar a sarar estes corações e estas vidas. Porque, irmãos, muitas pessoas estão como essa árvore, árvores cortadas, árvores com raízes mortas, mas que ao cheiro das águas brotará, haverá cura, haverá favor de Deus. Porque Jó, quando vai clamar por isso, Jó vai rogar o favor de Deus, por causa daquilo que ele estava passando. Se por breve momento ou não, ao cheiro das águas isso mudaria. Porque quando ele está dizendo sobre isso, ele não está falando só sobre aroma, odor, mas aquilo que nós não vemos, mas que se carrega no tempo. A água que carrega o tempo. O ar que você respira está totalmente colocado com água, irmão. E é interessante, quando este texto, duas palavras me chamam a atenção: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Ora, não é a mesma coisa, apóstolo? Não. Principalmente porque quando nós estamos falando de água, nós estamos falando de algo que Deus criou e que representa a vida. Quando Deus cria, se você for lá para Gênesis capítulo 1, capítulo 1, nesse texto do capítulo 1, quando Deus cria as coisas que ali estão colocadas, Deus cria a água. Agora Deus cria a terra já estava lá, mas Deus fala assim: não, faz separação das águas e da terra. E quando ele fala de água, ele ainda fala das águas e das águas. Águas que estavam nas fontes, que nós vemos hoje. Nós vamos falar um pouquinho disso, porque nós cremos, e assim como nós temos visto, que o interior do nosso planeta, ele é regado de águas, irmão. A água é tão importante, que aonde a água chega, tem vida. Quantos aqui são de raiz, ou tem parentes lá no Nordeste?
Vários, né? Eu conheço ainda até hoje, e ele veio para São Paulo trabalhar há muitos anos, que é o lugar onde eu corto o cabelo. E ele falava, Ayrton, o Nordeste é uma bênção quando tem água. É só levar água, a terra produz, que é uma beleza. Sim ou não, irmãos? É só cair um pouquinho de água ou furar a terra. Eu não vou entrar na questão política para dizer sobre por que não deixam ter água no Nordeste, mas é outro assunto. Mas é interessante, irmãos, que aquela terra seca, quando tem água, produz. Por quê, queridos? Água é vida. Quando Deus cria isso, nós vamos entender que Ele está falando de algo maravilhoso, algo poderoso para a nossa vida. Eu ainda estava pesquisando nessa tarde. Cientificamente, o nosso corpo é formado de 60% a 70% de água. E aí você fala, por que eu tenho que beber água? Porque nós somos formados de água, irmão, vamos derreter. Quando a gente sua, aí você fala, como é que eu suo tanto? Porque você é formado de água. É algo natural. E sem água você morre. Não dá para entender como tem gente que não gosta de beber água. E aqui eu não sou médico e não vou entrar na questão saúde, mas irmão, tenha paciência. Não beber água é colocar a sua vida em risco. Mas eu não gosto. Não é questão de gostar. Você tem que hidratar o teu corpo, porque ela é vida. É interessante quando nós vamos entender isso, nós vamos entender o que Deus vai falar sobre água na Bíblia. Por exemplo, Jesus vai falar lá, a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz o texto o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Espera aí, quem é a água da vida? Jesus. João 4, capítulo 4, verso 11 em diante, diz o seguinte, versículo 11 de João 4: respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, aonde, pois, tens água viva? Aí Jesus, versículo 13 de João 4, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher da samaritana chega para ele e disse assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Quem que é a água da vida, irmão? Jesus. É impossível chegar diante do Senhor Jesus e não ter água viva. É impossível a pessoa chegar-se diante dele e não receber aquilo que ele tem. Porque, mas ele é Deus. Sim, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Veio aqui morrer por mim e por você na condição de homem. Por isso que nós cantamos aquele cântico que temos cantado, aquele cântico, né? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Por quê, irmão? Porque Jesus é a fonte que o mundo precisa. Jesus é a fonte de água viva que precisa para mudar toda a história da humanidade. O mundo precisa de políticos bons, tá bom. Mas o mundo precisa mesmo é de Jesus. As famílias precisam de Jesus. O homem, a mulher, a criança precisa de Jesus, porque Jesus é água viva, é água que transforma,
É aquilo que Jó está falando lá no versículo 14, no capítulo 14, ao cheiro das águas de Jesus. Ainda que esteja morto, nós vamos viver. Ainda que você esteja lutando, o Senhor fará uma transformação de vida. Por quê, irmão? Porque assim como a água traz vida nela mesmo, quando Jesus chega, transforma as circunstâncias, transforma as situações, aleluia. Agora nós precisamos levar esta água, irmãos. Esta água está dentro de nós. Que mais, apóstolo, que a água é representada na Bíblia? A palavra. Efésios capítulo 5, verso 26, vai nos dizer o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui o Senhor, esse texto está tratando sobre o casamento, sobre o esposo, a esposa, e ele está falando sobre o esposo que cuida da sua esposa, né? Mas ele coloca uma verdade bíblica: a palavra é água. Aí você vai falar assim: não, peraí, apóstolo, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo, me ajuda a compreender. Por que ela é água, irmão, a palavra? Porque ele é Jesus, ela é Jesus. João capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram criadas por meio dele, aleluia. A palavra é água viva para nós, irmãos. É água que nos purifica. Por isso que não tem condições e não cabe nós tentarmos guardar água num lugar roto, alguma coisa que vaze. Não, nós temos que guardar a palavra no nosso coração, porque ela é a vida, ela é Jesus. Quando Pedro vai tratar sobre isso na carta de 2 Pedro capítulo 3, versos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus é água viva, é água clara, cristalina. Quer beber? Irmão, leia a Bíblia. Quer beber água da vida? Chegue-se até ela, porque ela traz Jesus Cristo revelado à nossa vida. Mas não queira beber ela por partes. Não é isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não, querido. Não queira saborizar a Bíblia, não, para o teu gosto. Siga a palavra de Deus, ela vai te dar vitória. Versículo 6 nos diz o seguinte: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado também pela água. A água também é justiça, irmão, porque não ouviram Noé dizer por tantos anos vai chover, num tempo que não tinha chuva. Você está louco, Noé? Jesus vai derramar um avivamento. Mas vai demorar. Não vai não, irmão. O avivamento está sendo manifesto e o avivamento virá, porque o Senhor tem dito isso sobre a nossa vida, aleluia. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que água é um líquido essencial à vida, e por sua escassez, né, é muito valorizado na Palestina, por exemplo, nas regiões de deserto, nosso Nordeste, por exemplo. E é interessante que onde a água chega, traz vida, traz saúde, traz alegria, traz paz. Se você não viu ainda, a pastora Nádia estava compartilhando conosco na vigília, algo que nós temos visto, né? A gente nunca pensava sobre isso, mas o que acontecia sobre as torrentes do Negueb. Se você não viu isso, procure na internet, você vai ver quando isso acontece. Ou então quando um lugar seco e deserto, não tem nem chuva, mas chove lá na cabeceira, e aquela água começa a descer. E quando a água chega, traz vida, traz alimento. Quanto tempo, apóstolo? Não sei, irmão. Esse líquido é tão essencial e tão vital para a nossa vida, que Isaías 35:6 vai tratar o seguinte:
e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Aleluia. Jesus, irmãos, está se manifestando de uma forma sobrenatural já neste tempo, para mudar a situação de muitas vidas, pela água viva que Ele é. E a água viva que você tem. Não veja alguém morrer de sede do teu lado, irmão. Não deixe alguém morrer de sede. Aí você fala, mas como assim, apóstolo? Se você vê alguém morrendo de sede do teu lado, quando eu estou dizendo sede, sede da vida, porque tem gente morrendo do seu lado, mas você tem a água da vida que está aí dentro. A exemplo do que Jesus disse para aquela mulher no poço: fluirão rios de água viva, da onde? Do teu interior. É quando eu tenho água viva e eu posso ceder para alguém dizendo assim: olha, não esquenta não, isso vai passar, Jesus vai te dar vitória. Mas quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados, para nos libertar. Jesus é o Filho de Deus, que vem para nos curar e trazer uma transformação de situações. E não importa o tempo, irmão, que isso leve. Não importa o tempo que passe na sua vida. Jesus é aquele que está operando milagres e maravilhas, mas nós estamos preocupados com as nossas circunstâncias, porque quando nós olhamos para o nosso tronco, está cortado. Quando eu olho para a árvore que eu sou, muitas vezes ela foi cortada, só está o tronco, as raízes já estão se secando. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o varão, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Quando você chega na beira de um rio, o que você vê? Árvores secas? Não? Por quê? Porque tem água. Tem água onde? A árvore vai lá com o galinho dela e pega a água do ribeiro, do rio e se molha? Não, as suas raízes estão profundas. Ainda nessa madrugada o pastor José estava ministrando algo que o Senhor estava passando para ele, e as suas raízes se aprofundam, e pela terra vai lá e suga aquela água, e aquilo traz o que para ela, irmão? Vida. E se essa árvore que está plantada junto a esses ribeiros, ao cheiro daquelas águas, porque o ar está não vou falar contaminado, mas no ar, irmão, contém partículas de água. Você não sente, mas contém partículas de água. Por isso que ao cheiro das águas brotará. E nessa noite, igreja, CBM, o que eu quero dizer a você neste mês de aniversário, é que apesar dos nossos 26 anos, e a gente vê muitos dos nossos irmãos abatidos, né? Muitos querendo sair da igreja, outros que já saíram da igreja, abatidos por causa da tribulação, da circunstância, é que apesar de todo este tempo, vai brotar frutos, vai brotar como uma árvore nova, ainda que cortada, ela vai se renovar, e não cessarão os seus frutos. E ainda que todos esses anos envelhecemos na terra raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas que é o Senhor Jesus, que já está se derramando sobre a nossa vida, aleluia, vai brotar e nós vamos dar ramo como planta nova. As pessoas vão chegar em você e vão comer em você um fruto, para dizer assim: olha, eu tenho recebido esta água da vida, eu não sou uma planta morta, eu estou dando fruto, aleluia, porque é este o tempo que nós estamos entrando, queridos. Não é um tempo de olharmos para trás. Mas
lutei tanto, estou sofrendo tanto, eu não sei nem se Jesus vai me dar atenção. Não, querido, vai sim, porque Jesus não deixa ninguém. E nesta noite Ele te diz, porque há esperança. CBM, há esperança. Há esperança. Por quê, pastor? Por quê, apóstolo? Porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Hã? Se o Senhor é por você, querido, quem será contra você? Ah, pode se levantar, irmão. E como se levanta? Todo dia. Todo dia o inimigo levanta, e levanta em casa, e levanta do trabalho, e levanta na rua. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você acha, irmão, que ainda você está velho, já não aguenta mais, pare com isso, por favor. Você não é planta velha, não. O Senhor Jesus está ordenando planta um ar novo sobre nós. Sabe, aquele respingo de água gostosa que vem fresquinha, água fresca. E tem uma outra coisa, nada melhor do que tomar água fresquinha, sim ou não? Oh, como é gostoso, hein? O Senhor Jesus está ordenando este tempo sobre a nossa vida, irmão. Bruno, por favor, venha cá o violão. Por que eu vou te dizer isso, irmão? Eu te confesso que quando eu fui para a cirurgia, eu já estava, num certo momento, eu já estava assim, Senhor, já fiz tudo, já passou tudo. Aceitando muitas vezes o que muitas pessoas vêm falar, dizendo assim, o teu tempo já passou, apóstolo, está na hora de você passar a bandeira para outro. Está na hora de você, não aguento mais, vou passar para outro tocar a obra. Por diversas vezes, irmãos, Deus levantou muitos profetas, não somente aqui dentro, mas lá fora. Homens e mulheres que eu não conhecia, mas que vieram para mim dizendo assim, apóstolo, não está na hora de você ir embora, e você nem está velho, você ainda vai fazer muita coisa. Eu falava, Jesus. Eu pensei muitas vezes como Josué, quando Deus teve que falar com ele diversas vezes, falou, irmão, esforça aí, irmão, vamos, está na hora de entregar os pontos, não. Você vai entregar os pontos? É sério? A bênção vai estar sendo derramada, está chegando na tua porta, está batendo na tua porta, e você está falando, vida, é isso? Não, irmão. Está na hora de você levantar a tua vida para dizer, Senhor, eu quero o novo. Eu quero água nova. Senhor, posso estar cansado. Eu estou estressado, não quero mais nada. Não, irmão. Nós vamos dar conta com Deus. Ei, você que está me ouvindo nessa noite, você vai dar conta com Deus. Você vai dar conta com Deus de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí? Todo o talento que Ele entregou para você, você vai dar conta. Você vai enterrar o talento? Mas o que é um talento, apóstolo? Bom, a Bíblia, quando vai nos falar de talento, diz que um granjeou, ganhou mais 5, outro granjeou, ganhou mais 2, e o que ganhou um talento foi lá e enterrou. Quando eu penso nisso, ele está falando de dinheiro. Porque quando chega o Senhor naquele momento, diz assim, escuta, por que você não deu para o banqueiro? Ele ia aplicar o dinheiro e você devolveria aquilo com rendimento. Sabe o que ele está dizendo a você? Não é questão do dinheiro não, irmão, é sua vida. Tanta gente hoje está entregando os pontos, e eu quero convidar a você a compreender este mês e este texto. Ao cheiro das águas brotará. Por quê?
porque há esperança, mesmo para a árvore cortada, mesmo para a árvore que está com a raiz envelhecida na terra, mas não vai ficar desta maneira, porque, irmãos, ele diz de uma virada de chave. Dá para você entender isso? Deus está virando a sua chave. Porque tem muita gente aqui nessa noite que talvez estava considerando a sua vida desta maneira, mas Deus está te dizendo o seguinte, ô querido e querida: vai mudar, porque ainda que esteja desta maneira, ao cheiro das águas, vai brotar e vai dar ramos novos, como planta nova, vai frutificar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Oh, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: não aguento mais, Senhor, perder. Mas o Senhor nesta noite te diz, querido, chegou um tempo de virada de chave na sua vida. Ainda que esteja morto, ainda que a raiz e o tronco esteja cortado, a raiz na terra se envelheça, e você olha para a árvore e diz assim: Senhor, mas não vai dar. O Senhor está te dizendo nesta noite: não, estou mudando o tempo, porque só de chegar o cheiro das águas, aí diriam aqueles mais ansiosos: então libera logo a fonte. Irmão, a fonte já está dentro de você, é Jesus Cristo, é Ele que vai jorrar água viva dentro de você, é Ele que vai mudar a tua história, é Ele que vai mudar a tua vida. Mas você precisa se achegar a Ele para dizer: Senhor, faz jorrar, Senhor, faz jorrar. Faz jorrar, Senhor, como cantamos nesta noite. Faz, Senhor, brotar, faz, Senhor, explodir, Senhor, esta fonte, Senhor, dentro de nós. Pai,
Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela tua igreja nesta noite. O Senhor sabe como cada um deles entraram aqui, Senhor, entrou aqui nesta noite. A manifestação da tua presença é algo, Senhor, Senhor, nós podemos sentir, é algo real, Senhor, nesta noite, neste lugar. Não porque é o lugar, Senhor, mas são as vidas que aqui estão, a qual o Senhor marcou um encontro, Senhor, com eles nesta noite, para que nós possamos entender, Senhor, este tempo profético. Tempo que o Senhor está mudando, Senhor, em nossa vida. Tempo que o Senhor está mudando, Senhor, não somente a CBM, Senhor, mas o Senhor está explanando, está, Senhor, expandindo isso, Senhor, para a tua igreja, Senhor, na face da terra. Porque em muitos lugares, Senhor, tem sido terra seca, mas ao cheiro das águas brotará, dará ramos novos. O Senhor está revertendo, Senhor, situações nesta noite. O Senhor está revertendo, Senhor, lutas nesta noite, Senhor, porque o Senhor está entrando com providências aos teus servos nesta noite. O Senhor está entrando com mudanças, Senhor, nesta noite, Senhor, em famílias inteiras, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que as lutas têm sido difíceis, Senhor, mas o Senhor nesta noite está tocando no coração da tua filha. O Senhor está tocando no coração do teu filho nesta noite, para uma mudança, Senhor, em que muitos verão, porque não vai ficar só dentro dele ou dela. Isso vai, Senhor, fluir como, Senhor, uma fonte que jorra água viva, porque o Senhor é esta fonte dentro de nós. Aleluia. Faz isto, Senhor, faz isto nesta noite. Tira, Senhor, toda a tristeza. Tira, Senhor, toda a angústia da terra seca. Tira, Senhor, toda Senhor, a falta de esperança, Senhor, por olhar esta situação, por olhar, Senhor, esta circunstância, e coloca dentro de nós o mover do teu Espírito Santo. Senhor, teu Espírito está movendo. O teu reino está se movimentando. O Senhor está se movimentando no teu reino, Aremanai, Shurianda, Labalás, para que nós possamos ainda, Senhor, dar frutos neste tempo, dar frutos neste momento, Senhor, da nossa vida espiritual e da nossa vida, Senhor, como seres humanos nesta terra, para que as pessoas olhem e vejam que a água fresca, aleluia, fluindo dentro de nós. E isto é o Senhor Jesus, isto é a tua palavra, isto é o teu Espírito que vai fluir dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro neste primeiro dia, Senhor, aberto este tempo. Querido, estenda as tuas mãos ao trono da graça, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, porque não são os teus olhos naturais que vão enxergar isto. Deus, em nome do Senhor Jesus, abre a visão espiritual daqueles que o Senhor já tem este dom, Senhor. E para aqueles que não conhecem isso, Senhor, o Senhor possa abrir também, que eles possam ver este tempo sendo aberto diante do Senhor. Eu declaro aberto este tempo espiritual, Senhor. Narrastui canto de blamai cheianderemanas. Oh glória, suriandarabalabai checanto de manai suriandarabalabas. Há vidas que estão sendo tocadas no Espírito, há visões sendo abertas espirituais. Que teve a charamanai suriandarabalabas. Oh, glórias, glórias, se canturiblamai, xeriandaramanás.
Deus, isto vai ser como uma fonte que jorra inesgotável. O Senhor está abrindo este tempo nesta noite, porque é o Senhor que está ordenando isso, Pai. Abre, Senhor, este tempo. Muitos estão enxergando uma porta sendo aberta. Narrasurianda Ramanai Shurianda Labalas. Muitos estão enxergando Riblamanai Suricanta Nemanaias, cadeados antigos, ferrolhos antigos. Naramassurianda Remanai Shurianda Rebas, tu declarias. Mas que nesta noite desce um óleo do céu sobre este cadeado. Ramanai Sharas, Sudecanto Niblabas. E este cadeado se abre para este novo tempo. Naikete bias Sudecanta Namanai Surianda Ramas, Surianda Remanaias. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro este tempo aberto. Eu declaro este tempo aberto, em nome de Jesus, sobre a tua vida, querido, e sobre a vida da igreja, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém, igreja. Eu quero que depois você que estava com essa visão do cadeado, diga assim: apóstolo, eu estava vendo isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Do quê? Eu sou como você. Quem teve a visão das portas sendo abertas?